você tem a fabricação de um componente eletrônico, de uma copiadora, e sabe que são fabricadas 100 peças por dia. E aí você tem uma situação inicial em que a peça é fabricada boa com probabilidade 75%, e que a peça é não conforme com probabilidade 25%, tá? Das peças não conformes, 60% pode ser retrabalhado, tá? Então, dessa peça que foi fabricada não conforme, você pode salvar ela, né, reciclar e aproveitar, tá? Com probabilidade 60%. E com probabilidade 40%, ela vira sucata, tá? Então, ela vai ser mesmo defeituosa. E aí, você tem o custo de fabricação de uma peça, que é R$ 20, e tem o custo adicional para retrabalhar uma peça, que é R$ 4. Calcule o custo médio de uma peça conforme. Então, vamos lá. O que a gente precisa começar definindo? Vamos definir... eu vou fazer de uma forma aqui, que não é a única forma de fazer, tá? Mas eu vou começar definindo os eventos para a gente calcular essas probabilidades. E depois a gente vai ter que criar uma outra variável aleatória, que é o custo de fabricação. Aliás, o custo, né, que seria se a peça já é fabricada boa, e outro se ela, enfim, é fabricada ruim e pode ser retrabalhada, ou não pode, tá? Então, eu vou definir de uma forma aqui, e aí vocês, se vocês quiserem depois tentar fazer de outra forma, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Exemplo, peças, copiadora. Vamos considerar os seguintes eventos. A peça é produzida conforme, tá? Então, quer dizer, ela é adequada para a função dela. E o evento B, a peça pode ser retrabalhada. Vamos ver as probabilidades. Então, qual a probabilidade de A? Essa é 0,75. Qual a probabilidade de A complementar? Então, ela é produzida boa, ela não é produzida boa. Aqui, 0,25, tá? Qual a probabilidade, aí eu vou perguntar para vocês, de B dado A complementar? Ela pode ser retrabalhada, dado que ela não foi produzida conforme. 60. E a probabilidade de B complementar, dado A complementar? Então, ela não pode ser retrabalhada, e ela vai virar sucata, dado que ela não foi produzida conforme. Então, aqui é 40, tá? Então, o que pedia mesmo? Qual o custo, né? Custo médio, tá? Então, médio é palavrinha mágica, né? Custo médio. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai definir uma variável aleatória. Então, defina a variável aleatória C, que vai ser o custo. Como? Bom, que valores que a variável aleatória custo pode assumir? Ela pode assumir 20, então, ela pode assumir 20 se ela for fabricada boa. Qual que é a probabilidade dela assumir 20? 75%. Ou ela vai assumir também 20 se ela for fabricada defeituosa e não tiver conserto. Nesse caso aqui, vai ser 0,4 vezes a probabilidade dela ser
produzida não conforme. E o outro caso, que teria a probabilidade de 0,6 vezes 0,25, seria o caso dela ter sido produzida não conforme, mas dela poder ser retrabalhada, tá? Então, deixa eu escrever primeiro, depois a gente vai discutir outras formas de escrever, tá? Então, aqui, ó, ela vai assumir 20 se se a peça for produzida conforme, ou se a peça for produzida não conforme, mas pode, né, ou pode ser retrabalhada, tá? Desculpa, não é isso. Tá? Porque se ela pudesse ser retrabalhada, ela tem mais R$ 4 de custo, tá? Cibele, quando a Oi. peça é retrabalhada, nesse caso, ela passa a ser conforme? Sim. Porque, assim, em produtos que a gente vê, Uhum. normalmente essas peças que são reformadas, como dizem, elas normalmente Uhum. têm um custo menor e entram numa categoria diferente da peça nova. Ah, sim. Nesse exemplo aqui, para a gente calcular a probabilidade, a peça ela pode ser retrabalhada e ela fica como nova, tá? Tá bom. Mas poderia entrar uma outra variável aqui dizendo, olha, das que foram retrabalhadas, tantos por cento ficam como nova e tantos outros por cento vão ter que ser vendido lá no refurbished, né? Então, assim, aqui a gente está assumindo que todas podem ficar, todas as retrabalhadas ficam como novas, Tá tá? certo. Beleza. Ó, então, assim, aqui, ó, a gente tem, ela vai custar 20 se ela for produzida conforme ou se ela foi produzida não conforme e não pode ser retrabalhada, porque essas que são não conformes, elas também têm um custo de produção, tá? Então, é 20 também para aquelas. E para as que podem ser retrabalhadas, vai ser 24. Se a peça for produzida não conforme e pode ser retrabalhada. E aí, o que a gente tem que calcular? O valor esperado do C, que é o custo, né? Bom, para isso, eu preciso das probabilidades, né? Por quê? Porque, assim, o valor esperado vai ser 20 vezes o valor esperado Aliás, desculpa. 20 vezes a probabilidade de C ser igual a 20. Mais 24 vezes a probabilidade de C ser igual a 24. E com que probabilidade que o C vai assumir 24, por exemplo? Então, a gente poderia fazer uma árvore de probabilidades. Deixa eu só ver uma coisa, tem bastante espaço aqui para cima, deixa eu passar para cima para liberar espaço lá embaixo. Então, a gente poderia fazer uma árvore de probabilidades aqui, que é o seguinte. Então, você tem a peça, ela vai ser conforme ou não conforme. Conforme, beleza, né? A gente só tem uma probabilidade aqui de 0,75 e aqui de 0,25. Só que dentre as não conformes, que é o A complementar, a gente tem B e B complementar. Então, a gente tem B e tem B complementar. Essa probabilidade, então, B dado o A complementar era 0,6. E essa de B complementar dado o A complementar
0,4, tá? Então, o que eu quero? Nesse primeiro aqui, probabilidade de C igual a 20, então vai ser 20 vezes. Aqui, a probabilidade vai ser 0,75 mais esse caminho aqui, né? Então, se ela for, não pode ser retrabalhado. Então, é esse daqui, né? Então, é 25 vezes esse daqui, tá? Então, 0,25 vezes 0,4, mais 24 vezes esse outro caminho aqui, né? Então, é 25 vezes... Então, seria 25 vezes 0,6. Então, fica 0,25 vezes 0,6. E aí é só fazer a continha, né? Então, depois eu vou fazer um outro desenho aqui para melhorar um pouquinho, tá? Então, 0,75 vezes 0 vezes 8. Vamos ver se a conta tá certa aqui. 20 vezes 0,85 mais 24 vezes 0,15, é isso? Vezes 0,15. Professora, Oi. pelo fato de você já ter considerado dado que não poderia, que estaria defeituoso, por exemplo, e poderia ser retrabalhado, você não eliminaria a chance de... Nossa, peraí que eu tô travando. Esse 0,25 não teria mais necessidade, né? Peraí. Deixa eu só terminar a continha aqui. Desculpa, você pode repetir? Nas probabilidades, você já tinha colocado que era P de B dado a complementar. Então, você já não estaria considerando que a peça, essa probabilidade de 0,25 da peça não ter vindo certo, não ter vindo nos conformes? Boa. Eu acho que eu vou escrever de um outro jeito aqui. Na verdade, eu vou... Isso. Então, é o seguinte. Esse primeiro. Se a peça for produzida conforme, então esse daqui é o evento A. Ou se a peça for produzida não conforme e não pode ser retrabalhada. Então esse daqui é A complementar, inter, não pode ser retrabalhada, B complementar. Agora esse daqui, ele é A complementar, inter, B, certo? Tá? Por quê? Porque aqui os eventos que eu defini, peça pode ser retrabalhada, é o B. Então, aqui é A complementar, então ela foi produzida não conforme e pode ser retrabalhada. Essa daqui, ela foi produzida não conforme e não pode ser retrabalhada, tá? Aí a gente vai lembrar aqui, né, que probabilidade de A complementar inter B, bom, qual que eu tenho? Eu tenho o B dado A complementar. Então, isso vai ser probabilidade de B dado A complementar vezes a probabilidade de A complementar, né? Então, assim, quando você vai calcular essa probabilidade aqui, A complementar dado A complementar e B, para usar essa daqui, então você tem que escrever que probabilidade de A complementar inter B é probabilidade de B dado A complementar vezes a probabilidade de A complementar, tá? Que é quanto? Então, a probabilidade do B dado A complementar é 0,6, vezes a probabilidade do A complementar é 0,25, que é o que entrou lá, aqui, ó. Tá? E o outro?
O outro é probabilidade de A complementar inter B complementar é probabilidade de B complementar dado A complementar vezes a probabilidade do A complementar, que é quanto? Então, essa daqui é 0,4 e essa daqui é 0,25. Então, aqui, ó, quando você coloca... É legal esse exercício para vocês depois pensarem, tá? Assim, recomendo bastante que vocês refaçam esse exercício, tenta fazer vocês sem olhar, né? Então, é o seguinte, qual que é a probabilidade do C ser igual a 20? Então, quando a gente fala da probabilidade do C ser igual a 20, é a probabilidade. Então, ela é esse ou, lembra desse ou aqui, ó? Então, isso daqui é probabilidade de A, ou, mas nesse caso aqui vai ser mais, né? Ou então, se vocês quiserem, vocês podem até fazer assim, ó. Ou A complementar inter B complementar. E essa daqui é só a probabilidade de A complementar inter B. E se vocês ainda quiserem melhorar um pouquinho, vocês podem desenhar os conjuntos. Esse daqui é o A complementar, certo? Só que dentro do A complementar, você tem o B. Esse daqui é o B. E todo o azul aqui é A complementar, tá? E essa parte de fora aqui é o B complementar. Então, quando você for calcular a probabilidade do A complementar inter B, você tem essa bolinha de dentro aqui, tá? E o A complementar inter B complementar seria a parte verde que eu desenhei aqui, tá? Mas eu acho que o mais interessante mesmo desse exercício é você definir essa variável aleatória custo, que ela assume valores de acordo com a situação que você tem, tá? Então, vai ser 20 se ela for produzida conforme, ou se ela for produzida não conforme, não pode ser retrabalhada, que é esse evento A e esse evento A complementar, inter B complementar. Ou ela vai assumir 24 se ela for produzida não conforme e pode ser retrabalhada, tá? Só que o caso mais simples aqui é esse que a gente pode retrabalhar e ela fica perfeitinha, tá? Gente, o exercício não acabou ainda, porque é o seguinte, depois disso, ainda pergunta qual o custo... Deixa eu ver aqui. A gente pode... Tem as continhas aqui, ó, mas não ficou tão completinho, tá? O custo médio, então, era 20,60. Mas, qual é o custo médio? Acho que eu vou deixar para vocês como exercício isso. Qual que é o custo médio por peça final boa? Tá? Porque esse custo aqui, ele é o custo por peça. Custo médio por peça. Tá? Então, esse daqui é o custo médio por peça. E quanto seria o custo médio por peça boa? Aí, acho que vale a pena vocês fazerem, tá? Aí você tem que calcular qual a probabilidade de uma peça ser boa, né? Então, ou ela foi produzida boa, ou ela foi produzida não conforme e pôde ser retrabalhada, né? Aí você tem que calcular, né? Tem lá no slide já, mas aí vocês podem fazer como exercício, tá? Olha, eu recomendo que vocês olhem de novo esse exemplo, tentem fazer sem olhar, tá? Eu acho que ele é interessante para pensar assim nas possibilidades de variáveis aleatórias e eventos e tal, tá? Então, peça
Como que é? Copiadora. O que mais, gente? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que seria bom disponibilizar esse rascunho também pra gente. Tá, eu Não vou acha? disponibilizar sim. Obrigado. Se eu esquecer, vocês me cobram, tá?